Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente, tá? Isso é como nós fazemos, tá? Como que nós ensinamos. E como podemos fazer, então, professor? Porque, assim, eu aprendi assim no curso de pedagogia. Ou, se eu não aprendi assim no curso de pedagogia, é exatamente assim que o meu professor me ensinou, e é assim que eu vou ensinar por conta da minha prática incorporada. Ok? Mas vamos, então, procurar agora uma outra opção? Vamos ver se nós conseguimos achar uma outra opção? Vamos lá, então. Como que nós fazemos? Assim, ó, quem nunca viu isso na lousa de um quinto ano, de um quarto ano? Eu já fiz isso. Eu já ensinei isso para o meu ensino médio. Quem nunca já fez? Para o ensino superior, curso de engenharia. Olha aqui, ó. Mas daí você fala, Carlos, onde que está errado aqui? Não tem nada errado aqui. A conta não está errada. O procedimento não está errado. Contudo, nós partimos disso. A nossa primeira aula é isso. Olha quantas operações existem numa simples divisão de 2 algarismos por um algarismo só. É muita coisa. Isso, para uma criança que acabou de aprender a multiplicação, é muita coisa, né? Então, isso daqui já começa o processo de fracasso. A criança aqui, ela já começa a ter uma sensação de que ela não serve para isso. Podem perceber na sala de vocês, quando o aluno olha muito para você, fica mexendo o lápis e não escreve nada, ele está se sentindo um fracassado. Isso é nítido, tá? Qual é o meu conselho para vocês? Chama esse aluno, parte do zero com ele. Do zero. Parte do zero. Faça junto com ele, mas não partam da chave. O que eu chamo de chave? Eu chamo de chave exatamente isso daqui, ó. Isso daqui é conhecido por chave, tá? É o método que nós mais ensinamos. E é o método que nós mais utilizamos. Mas nós não podemos partir dele. É o mesmo caso lá da tabela, lá da nossa tabuada. Nós temos que usar como uma finalidade e não como um meio. Do mesmo modo, nós não podemos usar a chave como um meio, mas como o final do processo. O nosso objetivo nos anos iniciais é que a criança encerre o ciclo aprendendo esse processo. Mas até ela chegar nesse processo, nós temos alguns caminhos, né, que às vezes são um pouco temerosos, mas eles têm que ser cumpridos. Vamos ver, então, como que a gente pode fazer, né? Que, na verdade, aquilo que eu acabei de falar, é uma operação de alta complexidade. Quais são essas operações envolvendo aí a divisão? Quando você ensina a divisão pelo método da chave direto, nós temos aqui operação com múltiplos. Ou seja, a criança já tem que ter passado pelos múltiplos. E se ela passou pelos múltiplos, ela passou pela reta numérica. E se ela passou pela reta numérica, ela conhece os números primos e não primos. Ela conhece o valor absoluto e o valor relativo. Então, nós temos aí uma sequência de processos. Aí, ela tem a multiplicação junto. Ela acabou de sair da multiplicação. Ela acabou de construir a tabuada. Eu nunca mais esqueço da minha professora que falava assim, se você não fizer a tabuada, você não consegue fazer a divisão. E é verdade. Ela está correta. Por quê? Porque, como erroneamente se escuta, a divisão é o inverso da multiplicação, de jeito nenhum. Tá? E eu vou explicar para vocês o porquê que não é o inverso. Uma outra operação que nós temos envolvida é uma subtração de primeira ordem. Por quê? Porque é aquela primeira subtração que eu faço. E eu acho muito interessante que nós escrevemos sempre da maior ordem para a menor ordem, né? Nós começamos lá na dezena e nós vamos lá para a unidade. E como que a gente ensina a criança a ler um número? Da unidade para a dezena. Não é assim que a gente faz?
Nós partimos da unidade, depois a gente ensina a dezena, e depois que você chega na centena, eu tenho a primeira classe. Aí eu chego lá na segunda classe, eu já vou para a quarta ordem. Ou seja, eu ensino a criança a escrever, a formar um número de baixo para cima, e depois eu ensino ela a fazer uma divisão de cima para baixo. Aí já começa uma inconsistência metodológica. Isso é questão de método. Eu estou falando do método. E depois, se caso sobra alguma coisa nessa subtração de primeira ordem, eu vou para uma subtração de segunda ordem. Ou seja, se não bastasse fazer uma subtração, eu preciso fazer uma segunda subtração. Olha aqui, ó. E aí dá zero. Quantas crianças eu já não vi colocar esse zero aqui do lado do 6? Quantas crianças eu já não vi fazer isso? Por quê? Porque ela acredita que isso daqui é o resto. E o resto é o resultado. Ou seja, ela não compreendeu os elementos que constituem a operação de divisão. Então, olha como ensinar a divisão, colegas, não é fácil. Não é fácil. Por isso que eu acho que os professores que trabalham nos anos iniciais, eles têm que ter medalha, porque é a matemática de base, e não é algo fácil de fazer. Eu particularmente, não acho fácil. E essa operação aqui é uma operação que, para a criança, ela enxerga isso como um monstro. Ela vê isso, ela fala, meu Deus, e agora? Né? Cada uma de vocês, eu tenho plena certeza que tem alguma história sobre o ensino aqui da chave, da divisão. Claro que tem. Porque isso daqui é o mais difícil que nós temos. Vamos lá seguir, então. Seguindo um pouquinho mais, olha só que interessante. Além de todas aquelas operações que eu acabei de apresentar para vocês, nós temos essas outras aqui. Nós temos o reconhecimento de ordens e classes, que é aquilo que eu acabei de falar. Nós ensinamos da unidade para a dezena e da dezena para a centena, e na divisão a gente faz o processo inverso. Aí a criança já fica perdida, né? Já inicia por aí a história. Depois, nós temos as operações de adição e multiplicação, porque se ela está multiplicando, automaticamente ela está fazendo uma adição, porque a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Depois, eu tenho ali um reconhecimento de múltiplos e divisores, algo que eu já vi, inclusive, muitos colegas ensinarem, tá? Múltiplo não é a mesma coisa que divisor. Existe uma diferença. Nem todo múltiplo é divisor. Nem todo divisor é múltiplo. Tá? Isso é muito importante ter em mente. Tá certo? Por isso que eu não posso entrar na divisão se o meu aluno não sabe o que é múltiplo e ele não sabe o que é um divisor. Não posso fazer isso. Por quê? Quando esse pequeno, ele entrar lá no 6º ano, no 7º ano, aprender a fazer o MMC, que todas vocês conhecem, aprender a fazer o MDC, que todas vocês conhecem, ele não vai saber o que ele está fazendo. Por quê? Quantas vezes eu não vi, inclusive, alunos de ensino superior sempre me perguntarem por que eu tenho que multiplicar números que são separados por vírgula. Ele está trabalhando com múltiplo. Tá? E quando eu falo mínimo múltiplo comum, eu não estou trabalhando com uma multiplicação. Eu quero saber de todos esses valores qual é o comum entre eles. Ou seja, por qual número que eu posso multiplicar cada um deles. É basicamente essa a pergunta. E isso começa aqui, né? Então, essa operação de MMC, ela é extremamente importante para esse pequeno. E o divisor, gente, não é algo fácil também da criança achar. Por quê? Porque o divisor, geralmente, nós apontamos aonde? Lá na tabuada.
Ah, ó, o 20. Eu posso dividir o 20 por qual número? Ah, pelo 20, pelo 10, pelo 5 e pelo 1. E o 4, professor, não dá? Olha só que interessante. Olha a pergunta que nós fazemos. Eu posso dividir o 20 por qual número? Não. Na verdade, eu posso dividir o 20 por qual número, de modo que não sobre resto, ou de modo que o resto seja zero. Olha só, porque essa pergunta é um problema de encontrar os divisores. Isso daí faz diferença. Por isso que a minha dica para vocês agora, metodológica, é: antes de iniciar o conceito de divisão, façam aulas de revisão sobre múltiplos e divisores. Por mais que o seu colega já tenha trabalhado, eu mesmo sempre pedia para os meus colegas, olha, eu já ensinei isso, mas volta depois, ensina de novo, faça uma revisão, porque nós estamos falando das crianças que são os nativos aqui de um mundo digital, e eles não armazenam informações, eles não vão gravar isso. Então, é importante que você volte, é importante que você repita, é importante que tenha uma repetição espaçada, ou seja, que você volte no mesmo conceito, que você mantenha esse fluxo das mesmas informações, e é importante que outros professores ensinem a mesma coisa com uma outra linguagem. Por quê? Porque isso já constrói na criança um senso de identificação, e esse daí é a origem da autonomia. Leiam depois o P. Renault, que é importantíssimo nisso. Então, antes de iniciarem a divisão, façam uma aula de múltiplos e divisores. Não é algo que leva tempo. Umas 3 aulas já dá para matar esse conteúdo. E é importante para a criança. Passem uma listinha de 10 exercícios de múltiplos, mais 10 de divisores. Essa revisãozinha vai fazer diferença para eles, quando eles entrarem na divisão. Tá certo? Então, essas operações são todas as operações que ele tem que saber antes de abrir a apostila e ler a palavra divisão. E aí eu volto a perguntar, é fácil para vocês ensinar a divisão? Eu ainda julgo que não. Então, nós temos essa quantidade de operações que estão ali envolvendo o processo de ensino de uma divisão de 10 por 2. Você fala, Carlos, por favor, é muito fácil. 10 por 2 é 5. É fácil para nós agora que somos adultos, né, que já passamos pelas pedras. Pensa em uma criança que não entendeu o conceito de multiplicação. Por mais que seja 4 por 2, ela não vai conseguir fazer essa operação, porque não vai entrar na cabeça dela. Outra coisa também que eu quero muito que vocês usem. Tá vendo isso daqui? Você sabe que muitos professores têm muitos brinquedinhos, né? Eu acho que vocês têm na casa de vocês EVA, tesoura, glitter, cartolina. A minha casa tem os brinquedinhos matemáticos, né? Então é que eu brinco com todo mundo. Me dê um presente de Natal, me dê um brinquedinho matemático. Tá aqui o meu brinquedinho matemático. Esse ábaco, ele me custou R$ 15, tá? Eu vou enviar depois para vocês a loja online, eles entregam em casa, e esse ábaco, ele é um ábaco aberto, tá? Ele é um ábaco aberto. E ele é um ábaco que segue os padrões dos alunos com déficit de aprendizagem. Por quê? Não usem ábaco da mesma cor. Não façam isso. Porque a criança que tem algum problema, que tem alguma dificuldade, ela tem que reconhecer cores diferentes. Muitas crianças aprendem pelas cores. Então, é fundamental. Outra coisa, usem ábaco aberto e não fechado. Por quê? O aberto, você pode tirar isso daqui, né? O fechado, você não consegue tirar.
E se você não tira isso do campo de visão, a criança não vai conseguir efetuar a equivalência. Isso é muito importante, tá? Aonde que isso entra na minha divisão? Isso entra quando a gente for ensinar qual número eu posso colocar ou quantas vezes esse número cabe no outro número. Isso é muito importante. O ábaco, ele não é apenas para o SMB, tá? Esse ábaco, eu adoro brincar com ele, às vezes eu estou nervoso da vida, estressado, eu venho aqui e tipo, começo a brincar com o ábaco. Isso daqui me acalma, tá? O ábaco é lindo, eu sou apaixonado pelo ábaco. Ah, Carlos, eu não consigo comprar agora, lá na minha cidade também não consegue comprar. Existe uma forma de construir com tampas de garrafa PET. Eu vou enviar para vocês um artigo de como se constrói um ábaco de garrafa PET, tá? Então, isso daqui é muito importante, tá? Usem o ábaco para a divisão, pessoal. Carlos, mas eu estou ensinando online. Não tem problema. Dá para construir um ábaco online. As últimas aulas do curso eu vou ensinar vocês a como construir objetos de aprendizagem online. Jogos, games, ábaco, tá? Porque a criança precisa visualizar a equivalência, ok? Outra coisa, não usem a palavra vamos trocar. Usem a palavra equivale, corresponde. Por quê? O vamos trocar implica numa comutatividade. E nem todos os números são comutáveis. Então, isso é muito importante. Um outro brinquedinho também, que eu acho que todas vocês conhecem, é o material dourado, né? Pessoal, isso daqui está na minha cabeceira. Tá, eu sei que eu sou louco mesmo, eu gosto. Gente, o material dourado foi a melhor invenção do ser humano após a paçoca, tá? Olha isso daqui, gente. Não tem coisa melhor para ensinarmos a divisão do que o material dourado, tá? O material dourado, ele tem que ser explorado, tá certo? O material dourado, ele existe hoje de EVA, que é muito mais barato. Vocês encontram por R$ 20, tá? Eu vou encaminhar para vocês depois um link. Ó, eu já te aviso, eu não ganho nada por isso, tá bom? É porque, assim, eu preciso compartilhar as coisas com vocês que são boas. E esse material dourado, ele nos ajuda muito nesse processo de equivalência, tá? Isso é muito importante. Aqui em casa eu tenho muito brinquedo, gente. Olha, tem uma estante que é só de brinquedo. Eu gosto bastante de brinquedos matemáticos. Como que eu posso ensinar a divisão por meio do meu material dourado? Pessoal, como que vocês ensinavam o SMD? Não era assim? Eu tenho 10 cubinhos, aqui o cubinho, eu tenho 10 cubinhos, posso trocar por uma barrinha? Não é assim? Como que vocês podem fazer? Pessoal, aqui eu tenho uma barrinha, aqui eu tenho um cubinho. Quantos cubinhos eu posso colocar um em cima do outro até completar essa barrinha? Quantos cubinhos? Ó, vamos lá. 1, 2, agora o 3, tá? Até completar. A criança vai perceber que uma coisa equivale a outra coisa. Tá vendo? Quando você chegar lá em cima, ela vai perceber que se você tirar a barra, é a mesma coisa que os 10 cubinhos que você colocou e não precisou usar a palavra de troca. Por isso que é importante, faça visualmente. Pegue a barrinha, coloque um cubinho em cima do outro, usando essa linguagem. Quantos cubinhos eu posso completar para que atinja a mesma altura da barra? Ó, eu posso colocar 1? Não. 2? Não. Faça com eles. Porque os alunos vão instigar e eles vão começar a se questionar.
E aí você vai para a placa. Pessoal, quantas barras eu posso colocar para que toda essa placa seja completamente preenchida? Uma barrinha dá? Não, pro. E duas? Não, pro. Até chegar nas 10 barrinhas. E aí você tira a barrinha. A placa. Quantas barrinhas tem? 10. Então, 10 barrinhas equivalem a uma placa. Eu uso a multiplicação, uso a adição e uso a composição. Isso daqui é a base da nossa divisão, tá? Esse material tem que ser o chaveiro de todo professor dos anos iniciais. Tá certo? Eu acho que na formatura de um pedagogo não tinha que dar um canudo. Tinha que dar um ábaco e um material dourado. Porque isso daqui a gente usa o tempo todo. E é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Isso é fundamental. Se caso não tiverem não sei, tipo, material aqui na escola, peçam em outra escola, emprestem do colega, usem um desse na forma virtual, mas a criança, ela precisa enxergar o material. Ela tem que observar essa equivalência, tá? Aí eu tenho um outro brinquedinho aqui, que é o último brinquedinho de hoje, tá? Que é a parte geométrica, tá? Isso é fundamental, ok? Esse brinquedinho são todas as formas geométricas, isso me custou R$20 também, tá bom? Esses blocos, eles têm que ser também utilizados para a divisão. Por quê? A criança, quando ela monta, tá? Essas partes geométricas, ela consegue enxergar melhor. Faça a Tangram, pessoal. Isso é maravilhoso. Olha, geoplano. Por quê? Não tem forma muito melhor de se trabalhar a divisão se não trabalharmos com a geometria a nosso favor. Tanto é que a primeira técnica que eu vou passar para vocês aqui agora é exatamente por meio da geometria, tá? Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonado por esses brinquedos aqui de matemática. E assim, as crianças ficam malucas. Carlos, eu não consigo comprar, lá na minha escola não tem problema. Use na cartolina, faça de EVA, tá? Por quê? Porque basta você imprimir em uma folha de papel sulfite, faz o recorte no seu EVA, corta as formas e coloca o povo para trabalhar em grupinho, tá? Porque isso daqui é fundamental. As crianças necessitam dessas formas geométricas. E aí eu volto a falar para vocês do ábaco, tá? O ábaco aberto. Isso é fundamental. Aberto e colorido, tá certo? Não usem o fechado. Usem o aberto e o colorido. Por quê? Você consegue pôr essas argolinhas fora do campo de visão. E aí a criança não vai se confundir. Importante que tenha cores, tá? Por quê? Porque nós temos alunos que tenham alguma dificuldade de aprendizagem. Então, utilize cores. Carlos, eu não consigo comprar um ábaco agora. Lá na minha escola não tem problema. Eu vou enviar para vocês um artigo de como se constrói um ábaco de tampa de garrafa, tá certo? Ou seja, o povo que adora aí, tipo, coca, suco, já guarda as tampinhas para a gente fazer ábaco, tá bom? Posso fazer uma pergunta? Claro, Ivanise. Carlos, nesse caso aí desse ábaco aberto, o seu está escrito unidade, dezena, centena? Sim, estava escrito, mas eu apaguei. Ah, tá. Por quê? Por quê? Porque a criança, ela vai olhar aquilo que está escrito. Então, mas não é melhor? De jeito nenhum. Para ela colocar não. isso já na ideia? Não, isso é você que decide. Por quê?
Por quê? Eu acho que não ia entrar em mim essa blusa. Tá pequena mesmo? Acho que tem uma criança aí. Uma criança entrando. Uma criança participando. A gente é meio risinho da criança. Então, Gleice, nesse caso, você vai ensinar o valor posicional para ela. Porque é a chave, né? Não, mas o mais interessante, ela que tem que te falar qual é o valor posicional depois que você explicar. Porque se ela lê, aí tá fácil. Mas não memoriza? Nós queremos que ela incorpore e que não guarde na memória. Tá. Por quê? Eu apaguei aqui e eu falo, olha, da direita para a esquerda, porque isso é um padrão que nós estamos utilizando também, né? Eu tenho as unidades, as dezenas, as centenas. Eu tiro essas 3 últimas aqui. Bom, 10... Olha aí a alfabetização matemática, né? Olha aí, tá vendo? Olha aí. Tá tudo no lugar certinho. Pois é. Verdade. E aqui entra os elementos de psicomotricidade. Por quê? Porque a criança tem que saber aonde é a direita, aonde é a esquerda. Isso é fundamental. Aí eu falo, olha, 10 argolinhas dessa equivalem a uma argolinha dessa. Aí a primeira pergunta, poxa, Pro, mas só que por quê? Eu adoro quando eles perguntam. E aí você fala, bom, quando eu estou nesse mundo aqui, esse mundo, ele exige muito mais coisa do que esse mundinho aqui. Então, nesse mundo, eu tenho que ter 10 coisinhas dessa para dar uma coisinha dessa. E eu posso, inclusive, já ensinar com as moedas, com o sistema monetário. Isso ajuda muito. Era aí que eu queria chegar. Se eu poderia usar o ábaco com décimo, centésimo e milésimo. Com certeza. Com certeza. Gente, o ábaco, se bem explorado, é usado até no 7º ano. Eu lembro que, assim, nos poucos anos que eu estive no Fundi 2, eu entrei com desse no 8º ano. As crianças ficaram constrangidas. Na primeira, assim, eu lembro que nos primeiros 5 minutos. Porque, tipo, do para frente, eles amaram brincar com isso daqui. Então, essa transposição de equivalência, você já está trabalhando também com as noções de igualdade. Tá? Isso é muito importante. Então, Carlos, pessoal... Oi. E quando a gente inicia também com o material dourado, e depois a gente vem para o ábaco, aí eles também já começam a ter uma noção aí, né? Com certeza. Mas só que o material dourado, se ele não for com cor, é mais difícil. Entendi. Porque, assim, o ábaco, gente, olha, eu vi vários ábacos já. É fechado, aberto, com cor, sem cor. E não tem, assim, na minha opinião, melhor do que esse ábaco que é aberto com cores. É porque tem criança que é visual, né? Eu sou visual, eu gosto de tudo muito colorido. Perfeito. Então, se você apresenta um material colorido, ela vai memorizar, ela vai apreender melhor. Com certeza. Que nem eu tive já outro material dourado que eu pintava com spray, sabe? Spray que você usa para fazer, não é... Como chama? Tipo grafite. Eu pintei vários materiais dourados. Por quê? Porque isso daqui tá de uma única cor. A criança, às vezes, ela não entende porque nós usamos a mesma cor. Para que tem giz colorido, pessoal? Para ser usado. Ah, mas eu uso uma lousa digital. Mete cor lá. Ué, muito melhor ainda. Isso eu usava, inclusive, no ensino superior. As cores. Tá? Isso é fantástico. Por quê? Porque isso ajuda na visualização. E a matemática, quanto mais recursos, melhor. Já que tem o giz colorido, vamos usar o giz colorido. Eu lembro, né, que, assim, em várias escolas pelas quais eu passei, tinha briga comigo porque o giz amarelo era só eu que usava. Então, assim, já vinha a caixa, já, tipo, corria pegar o giz amarelo. E aí, tipo, os colegas queriam o giz amarelo, aonde que eles iam? No armário do Carlos.
Por quê? Porque as exatas precisa de cor. Nós necessitamos do visual. A mesma coisa com as formas geométricas. Então, pessoal, é muito gostoso pegar EVA, você corta vários triângulos, quadrados, círculos, losangos, de várias cores. Faz o seu Tangram, né? Porque, mas só que, tipo, não tem como pedir na escola, que não tem dinheiro, que você pede e não manda. Faça o seu. Então, ó, eu tenho o meu trabalho, eu vou levar o meu. Mas isso não é a minha obrigação. Ok, tudo bem. Mas pensa no seu aluno. Pensa que, às vezes, um objeto que você faça já muda completamente o seu dia, a sua aula, tá? Então, caso não dê para comprar, ok, tudo bem. Vamos, então, achar uma possibilidade, tá? Então, assim, tudo dá para ser feito, tá bom? Eu fiz esse parênteses com esses objetos, porque antes da gente a divisão em si, nós temos que ensinar a ideia de múltiplos e divisores. Não adentrem na divisão se vocês não trabalharem com múltiplos.